Fala galera, estamos aqui para mais uma aula do WordPress e hoje a gente vai dar uma olhada na estrutura do painel do WordPress e também na instalação de alguns plugins. Então vamos lá, se eu tentar entrar aqui na minha instalação do WordPress, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o nosso servidor não está rodando. Então eu preciso iniciar o XAMPP, XAMPP, eu inicio o Apache e o MySQL e pronto. Nosso site agora já está rodando. Uma coisa interessante que vocês precisam entender. Isso aqui é o que o nosso visitante vai ver. Futuramente, quando o nosso site estiver online, a pessoa que acessar ele vai ver isso aqui, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos de sites que eu mesmo criei. Esse aqui é a minha empresa e eu tenho alguns clientes, né? Inclusive o Caneta Azul foi um dos meus clientes. Ele fazia sucesso. Então dá pra gente criar muita coisa bacana com o WordPress. Aqui eu tenho um slider que eu criei, que ele tem uma animação. Todos os botões aqui eu coloquei animação. Esse é um site de um outro cliente meu também. Aqui embaixo tenho a minha dedicatória. E, enfim, ambos esses sites foram criados com Elementor. Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa para criar tudo o que a gente quiser, certo? Então vamos lá. Estou aqui no meu site novo. Eu preciso acessar o meu painel de controle. Como que eu faço? Eu entro aqui e digito wp admin. Vou deixar esse link na descrição do vídeo, mas vocês vão se acostumar com o tempo. Inclusive, todos os sites WordPress, quase todos, para você acessar o painel de administrador deles, você digita /admin, /wp admin. Agora a gente consegue acessar o painel. Estamos dentro do painel já. Aqui a gente tem algumas estatísticas, algumas coisas interessantes sobre o nosso site, mas vamos se focar no seguinte. Esse menu contém praticamente tudo que a gente vai precisar para trabalhar no WordPress. Vou deixar algumas coisas para depois, mas o importante é que vocês saibam que posts é para a gente trabalhar com blogs. A gente consegue adicionar categorias, tags e principalmente um novo post. Então a gente coloca o título, coloca aqui é um cabeçalho de texto rico, então a gente pode colocar imagens, títulos, dá pra gente inclusive colocar botões e enfim, dá pra trabalhar muito bem com posts. Só que ainda assim, ele é bastante limitado pra gente transformar em um site grande, um site mesmo. Eu não consigo fazer isso aqui que eu fiz aqui no post. Justamente por isso que a gente vai instalar um novo plugin. Então eu venho aqui em plugins, adicionar novo e adiciono o Elementor. Clico para instalar, ele já vai começar a instalar. Enquanto instala aqui, vamos dar uma olhada em outros plugins. Gutenberg, esse plugin, ele é um competidor do Elementor. Ele faz basicamente a mesma coisa que o Elementor faz. Eu não estou dando aula com ele, não estou usando ele, porque o Gutenberg ele é recente. Ele foi criado há pouco tempo, então ele tem menos coisas que o Elementor tem. Recomendo seriamente a gente continuar usando o Elementor, mas se você tem muita curiosidade ou quer trabalhar com alguma coisa diferente, o Gutenberg é bem legal, principalmente para quem gosta de animações. Você gosta de fazer um site animado, cheio de pirim-pim-pim, isso aí é perfeito. Jetpack, muito útil, eu uso no site da prefeitura, eu uso em vários sites, que além dele acelerar a velocidade do site, ele vai te permitir ter estatísticas e segurança sobre o seu site. Bem, como eu disse, a biblioteca de plugins do WordPress é imensa. A gente tem milhões de plugins e add-ons e enfim, coisa pra caramba. Aqui o Elementor já está instalado, eu só clico em ativar. Beleza, estamos com o nosso Elementor funcionando. Agora, eu vou criar uma nova página usando o Elementor. Eu vou vir aqui em páginas, adicionar nova. Agora, quando a gente está aqui, é parecido com um post, certo? Só que a gente vai clicar aqui, em editar com Elementor. Aqui a gente tem a página inicial do Elementor. Já expliquei para vocês que esses aqui são os nossos add-ons. Aqui tem uns add-ons Pro, para quem tem um Elementor versão paga, a gente não vai estar usando agora. Mas para você adicionar um novo add-on, como eu tinha mostrado, a gente pode simplesmente arrastar ele para cá, certo?
esse aqui é um addon de imagem. Então aqui eu posso tanto pegar uma imagem da minha biblioteca, quanto enviar uma imagem no meu computador. Então, estou enviando aqui uma imagem no meu computador e pronto, virou um bannerzinho de imagem. Uma coisa interessante é que, caso eu queira fazer uma estrutura como essa aqui, por exemplo, percebam que é uma estrutura que está dividida. Aqui eu tenho uma coisa e aqui eu tenho outra coisa. Esse é um addon de vídeo e esse é um addon de texto com um botão embaixo. Como que eu faço isso? Se eu simplesmente sair jogando aqui, entendam que ele vai ficar colocando uma coisa embaixo da outra, certo? E não é isso que a gente quer. Principalmente uma visualização no computador ou em um tablet, alguma coisa maior, é interessante a gente fazer essa divisão. Então vamos lá. Aqui, ao invés da gente soltar o widget, como ele está pedindo, a gente pode vir em adicionar seção, que ele vai dar opções de estrutura para a gente. Então eu posso colocar essa estrutura dividida. Automaticamente ele já me deu 2 espaços. Eu posso, por exemplo, melhorar esses espaços alterando o tamanho de cada um deles aqui em estrutura. Tá vendo? Então aqui eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Para que eu possa colocar 2 itens. Então aqui, vamos supor que eu queira colocar um vídeo. E aqui, vamos supor que eu queira colocar, igual tá aqui, um título, um texto e um botão, certo? Beleza. Vamos lá então. Começando aqui editando o vídeo, a gente vai ter essa canetinha aqui que vai abrir a edição, ou a gente pode usar o navegador. Porque percebam o seguinte, se eu simplesmente clicar no vídeo, ele vai dar play no vídeo. Então eu tenho que clicar ou na canetinha, ou escolher ele aqui pelo navegador. Ele já vai me dar todas as opções de vídeo. Posso usar vídeos do YouTube, Vimeo, Dailymotion ou auto-hospedado, que é você mesmo enviar o seu próprio vídeo do seu computador. Eu vou estar usando aqui um do YouTube. Então eu vou entrar no YouTube e vou pesquisar, por exemplo, um vídeo sobre seguro de carro. Uma dica legal, eu posso pesquisar por footages, que são vídeos não editados, que vão servir geralmente para a gente criar alguma coisa de fundo no site. Aqui em cima eu tenho o link do vídeo, posso copiar ele aqui e colar ele aqui. Quando eu colar, automaticamente ele já identificou que tem um vídeo e ele já está editado aqui pra gente. Tem algumas opções de vídeo que não vou entrar muito nesse quesito agora, mas a gente pode, por exemplo, trocar a imagem do vídeo por uma outra imagem. Vamos supor que a gente queira colocar isso aqui. Então quando a pessoa clicar aqui, ele vai carregar o vídeo, mas antes disso ele é só uma imagem. Isso é bem bacana também. Aqui o texto do vídeo. Então, texto principal. Aqui eu posso criar uma URL sobre esse texto, que quando eu clicar vai me levar para alguma coisa. Vamos supor que eu queira colocar que quando a pessoa clica aqui, ela vai ser levada até o Google. Posso trabalhar alinhamentos. Como a tag está pequena, não vai dar para ver muito, mas percebam que ele está sendo realinhado. Estilo, eu consigo alterar as cores em toda a tabela HTML. Quando vocês começarem a trabalhar com Photoshop, com o Rodolfo, vocês vão ver muito essa questão do código hexadecimal da cor. Enfim, sempre que tiver essa canetinha aqui nos atributos de um elemento, são vários outros atributos que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui eu estou no atributo de sombra. Se eu quero, por exemplo, ao invés de criar uma sombra, eu quero criar um brilho que expanda. Como que eu faço? Primeiro de tudo, a sombra, ela caracteristicamente ela é preta. Então eu vou colocar uma sombra amarela, o que já vira um brilho por si. Vou aumentar um pouquinho a transparência, isso aqui é transparência, viu gente? E vou deixar ela um pouco mais afastada do texto, não tanto.
Beleza. Agora nosso texto está com brilho e sombra. Perfeito. Aqui o texto também não tem segredo. A gente coloca uma descrição qualquer. Mesmo esquema, se eu quero, por exemplo, botar ele centralizado, se eu quero botar ele alinhado à esquerda, à direita, enfim, sombras, tipografia, que é bem legal, a gente pode pegar uma fonte que seja mais caligráfica. E aqui o botão. O botão, a gente tem alguns tipos e tamanhos de botão. Posso criar um botão bem grande e eu posso colocar um ícone nele que seja, por exemplo, o ícone de download. Aí ele fica caracterizadamente um botão de download. Clique para baixar, por exemplo. Então aqui a gente vai ter o link. A gente precisa preencher esse link sempre copiando, dando um Ctrl C, um Ctrl X e colando aqui, certo? Aqui eu posso aumentar o espaço entre o texto e o ícone para que o botão preencha a maior parte do espaço disponível. Posso deixar o ícone antes ou depois, enfim, tem muitas opções. Algo que talvez não seja tão intuitivo também quando vocês estão trabalhando. Estilo e avançado. Avançado, como o nome já diz, é mais avançado. Estilo, a gente tem aquelas opções de tipografia, texto, cores que eu já tinha mostrado antes. Eu posso, por exemplo, não gostei desse botão redondo, quero um botão em formato de cilindro. Então eu posso botar um arredondamento aqui. Percebam que ele já ficou arredondado aqui conforme eu vou preenchendo. E se eu quero, por exemplo, deixar ele cilíndrico em uma parte e reto em outra, eu desvinculo os valores do conjunto e eu posso zerar aqui. Ele já ficou num formato diferente, bacana. E zero aqui. Ele ficou em formato de uma bala. Perfeito? Tá, então outra coisa interessante sobre essa edição que a gente está fazendo aqui. Percebam que aqui geralmente está preenchido Elementor 28, mais Elementor em um número, mas dependendo da página que a gente está, vai estar o nome da página. Se eu quero alterar o nome da página ou mesmo o layout de toda a página, eu vou vir aqui em configurações. Então eu vim aqui em configurações, aqui está o nome da minha página. Eu posso colocar, por exemplo, página de layout. E posso colocar uma imagem destacada também. Isso aqui vai servir mais futuramente, caso a gente tenha um site que tenha um sliders de imagem aqui. Vou colocar uma aqui, só para vocês verem depois como que fica. Layout da página. Isso aqui é bem importante também. Aqui a gente tem alguns layouts da página. O padrão significa que a gente vai ter aqui o menu do site com as nossas páginas, o título e aqui, apenas aqui, o nosso conteúdo do Elementor. Mas se eu quero criar uma página que seja inteira Elementor, eu seleciono Elementor Canvas. Agora sim, a nossa página inteira virou Elementor. Não existe mais menu, não existe mais nome da página, não existe nada. Isso é muito bacana para a gente criar funis de venda, que futuramente eu vou explicar para vocês. É uma técnica muito usada na internet para vender cursos e coisas digitais de maneira geral. Então eu vou deixar como padrão mesmo, ou o do tema, que vai dar no mesmo no final das contas, para que vocês vejam. Percebam que aqui, página de layout era o nome que eu dei na página, já está aqui. E imagem destacada, que eu selecionei, já está aqui também. Aqui em estilo eu tenho algumas opções de fundo. Não recomendo a gente trabalhar muito nisso, porque antigamente os sites tinham isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma pattern de areia. Então basicamente eu pesquisei sand pattern e encontrei alguma imagem legal. Eu posso colocar essa pattern aqui e o meu site inteiro vira fundo de areia. A não ser que você esteja criando um site de termas de 2002,
não é muito legal você fazer isso. Então vamos deixar sem fundo mesmo. Cores de fundo dá pra você trabalhar também em degradê. Degradê até que é bacana, porque você pode pegar cores mais neutras. Você pode pegar um degradê um pouquinho mais limpo, mas mesmo assim eu não acho que fica muito legal. Questão de gosto, tá, galera? Vamos deixar sem cor mesmo. Aqui em avançado a gente ainda não vai ter isso, depois eu vou estar mostrando o Elementor Pro. E é isso, a nossa primeira página com o layout dividido tá aqui já. Aqui em histórico a gente consegue voltar no tempo, tipo, nossa, eu fiz uma cagada lá atrás. Eu posso voltar no tempo aqui, antes de alterar, de ter feito aquilo lá. Aqui em modo responsivo eu vejo como fica para celular, porque percebam o seguinte, se eu tenho essa estrutura dividida aqui, muito provavelmente ela não vai ficar legal no celular, porque o celular ele vai pegar mais ou menos esse tamanho aqui ou menor. Então eu posso ver como ficaria no celular. Percebam que por mais que a estrutura seja dividida no computador, no celular ela não fica, certo? Então, se eu quero criar uma estrutura exclusiva para celular, eu também posso. Eu posso clicar aqui na seção inteira, avançado, responsivo, ocultar em celular, porque ela não vai ser mostrada no celular. E aí eu posso criar uma coisa que só será mostrada no celular. Por exemplo, eu jogo uma imagem aqui, vou supor uma imagem mais quadrada para que caiba no celular perfeito. E aqui em modo responsivo, perdão, e aqui em avançado responsivo, eu deixo ela só no celular. Agora eu cliquei em publicar. Vamos ver como que ficou. Então eu entro aqui no localhost /WordPress, entro na minha página de layout, e quando eu estou no computador aparece isso aqui para mim e não aparece isso aqui. Mas se eu acessar de um celular vai ser o contrário, aparece isso aqui e não aparece isso aqui. Depois a gente trabalha um pouco melhor sobre layouts responsivos, mas só de vocês terem essa noção já é suficiente. Perfeito? De resto é só começar a fuçar nos Elementors e encontrar coisas que vocês achem bacana. Valeu!